Olá, quero dar as boas-vindas a todos aqueles que me acompanham através deste programa Sementes de Vida, e hoje quero partilhar convosco uma narrativa, uma história muito bonita que encontro no Evangelho de São João, capítulo 4. Aqui posso perceber quão grande é o amor de Deus e que Ele sempre vem ao encontro daqueles de cada um de nós, não independentemente do que tenhamos feito, independentemente de quem somos, de onde viemos. O que importa é que Ele olha para dentro de nós e sabe que temos um coração disposto para recebê-lo em nossa vida. Vemos então que o apóstolo João faz uma narrativa de uma passagem da vida de Jesus Cristo, em que ele vai a Samaria, e diz a palavra de Deus diz a palavra de Deus que era-lhe necessário, Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia, e diz que lhe era necessário passar a Samaria. Havia mais que um caminho para chegar à Galileia, pelo menos haviam 3, e Jesus escolheu um daqueles, até o mais curto, que há um mais longo, mas ele escolheu aquele caminho para passar a Samaria, porque Jesus sabia que havia naquela cidade uma demanda, havia ali uma necessidade que ele queria suprir, porque Jesus é o Senhor e ele sabia isso. Então nós vemos que ele chegou a Samaria e sentou-se, já cansado, sentou-se junto ao poço de Jacó, à fonte do poço de Jacó. E seus discípulos foram à cidade. Ele mandou-os à cidade, ou seja, não era necessário. Jesus sabia daquele encontro e aqueles 12 discípulos mandou-os à cidade comprar comida. Não era necessário ir tantos, não é? Mas se Jesus os mandou, foi porque realmente ele queria ter um encontro pessoal com aquela mulher e não queria pessoas a interferirem na conversa que ele ia ter com ela. Sabe o que lhe digo? Por vezes nós também precisamos ter momentos a sós em que Deus quer tratar com a nossa vida. Por vezes também existem aqueles momentos em que nós falhamos ou pecamos e, portanto, a tendência é: hoje eu nem consigo ir à presença de Deus, eu sinto-me tão mal, sinto-me envergonhado. Mas note, espere, Jesus espera sempre por si. Ele está disposto sempre a perdoar-nos. Se nós nos sujamos, se nós pecamos, é na presença de Deus que somos confrontados com a nossa realidade, e também é nesse lugar que somos limpos, perdoados, e podemos caminhar com fé, com alegria, com gozo, de saber que não há culpa mais em nós, porque o Senhor Jesus remove essa culpa da nossa vida quando nós vamos à sua presença. Então vemos que neste caso esta mulher não o conhecia, nunca tinha estado na sua presença, e nós vemos que Jesus senta-se naquele poço e os seus discípulos foram à cidade. A mulher chegou à hora sexta, quase à hora sexta. Era uma hora que não era comum as pessoas ou as mulheres irem à fonte, porque era mais comum irem de manhã ou à tardinha por causa do calor, mas esta mulher vem a esta hora, porque na verdade havia algo errado nela, havia algo que ela se sentia vergonha, porque certamente aquelas mulheres, não é? Sabemos como é que era antigamente e hoje, não é? Quando as pessoas sabem que uma pessoa está a cometer uma determinada falta, aquele cochichar, aquele gozo, e certamente aquela mulher não se sentia bem passar aquele caminho, estar junto dessas mulheres que provavelmente iam ter atitudes de condenação e de desprezo. Então aquela mulher foi quase à hora sexta buscar água, e diz que naquele momento ela vai buscar a água e Jesus diz: mulher, dá-me de beber. E a mulher ficou impressionada e ela diz: mas como é que, sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam ou não se comunicavam com os samaritanos. Então nós podemos ver aqui algo muito poderoso. Para Deus não há a cultura, a nossa origem, isso não interessa nada, absolutamente nada. Jesus estava ali, independentemente dos problemas que eles tinham como povo, como cultura, isso não interessava absolutamente nada. Jesus estava ali para ajudar aquela mulher. Então,
ela ficou impressionada. Como é que tu me pedes de beber a mim? Porque, claro, com certeza, ela olhou para Jesus e viu, de imediato, que a forma como se vestia, que era um judeu que estava diante dela. E Jesus diz-lhe algo: se tu soubesses, ou se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Ora, Jesus está a dizer algo tão poderoso: de conheceres o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se tu conheceres o dom de Deus, se conheceres a dávida, o presente de Deus, da vida eterna, e quem é o que te diz? Ou seja, quem é o que te diz? Quem é o que te diz era aquela pessoa exatamente que ali estava diante dela, que lhe poderia dar exatamente o que ela necessitava: vida eterna. E Jesus disse: se soubesses quem é o que te diz, porque Jesus é a palavra viva, Jesus é a palavra que encarnou e se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus é o prometido, é aquele que podia redimir ou remir dos pecados. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus é o Filho de Deus, era aquela pessoa maravilhosa de que ela precisava, estava ali diante dela. E ela não sabia quem era ele. Então vimos que a mulher não percebe. E agora, mais à frente, eu quero também mostrar-vos que Jesus lhe diz algo ainda mais revelador e poderoso. Diz assim: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, portanto tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: dá-me sempre dessa água. A mulher disse: dá-me dessa água. Mas tu não tens como atirar? O poço a fundo, onde é que tens essa água viva? Bem, para a mulher estava a ser uma coisa maravilhosa. Água viva. Bem, mas aqui, como é que ele vai tirar água viva se não tem com que atirar? Será que ele tem outro lugar onde há água viva? Na continuidade da conversa, Jesus disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar, foi aquilo que eu disse há pouco. O poço a fundo, onde tens, pois, a tua água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas a água que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Portanto, Jesus estava a dizer: olha, qualquer pessoa que vier buscar água aqui outra vez, ou que beber desta água, vai voltar a ter sede. Isso é natural. Ninguém pode alterar isso, ou portanto mudar isso. O ser humano tem sede de beber água para suprir a necessidade do seu corpo. Mas o ser humano tem outra sede, que ninguém pode saciar. E essa sede só pode ser saciada por uma pessoa, por Jesus. Também há um vazio no ser humano que ninguém pode encher. Ninguém, absolutamente ninguém. Muitas pessoas procuram coisas. Procuram e não encontram nada. E quanto mais procuram encher esse vazio, esse lugar, mais se afundam. Porque não há nada que nós possamos fazer, porque Deus nos criou dessa forma, Deus nos criou Há um lugar na vida do ser humano que pertence a Deus e ninguém pode preencher, a não ser Ele próprio. E só somos realmente completos e só nos sentimos completamente cheios e completos quando realmente essa necessidade é suprida. Jesus respondeu então: mas aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Era isto que a mulher necessitava, da vida eterna. É isso que qualquer ser humano necessita, da vida eterna. Portanto, Jesus é a palavra viva que estava ali diante daquela mulher. Jesus é a palavra que pode gerar vida em cada um de nós. Ele é o princípio, o fundamento e a origem da vida eterna. Jesus, a palavra de Deus, é o fundamento, a origem da vida eterna. A palavra de Deus diz que a vida está em seu Filho, a vida eterna está em Jesus. Qualquer que beber dessa água, se fará nele uma fonte que a jorrar
para a vida eterna. Ou seja, se uma pessoa beber da água que Jesus lhe der, porque se alguém beber, se alguém receber a Ele mesmo, se alguém receber a palavra dele, vai fazer nele uma fonte a jorrar. Para onde? Para onde é que vai jorrar essa água? Essa fonte sempre vai ser o mesmo percurso. Ela vai jorrar para a vida eterna. Portanto, quando jorra na vida de alguém, a vida de Jesus, a palavra de Deus, Jesus, essa água que Jesus dá, sempre vai seguir, como disse, o mesmo curso. Vai fluir esse rio, essa fonte que vai se gerar, que se gera na vida humana, que se gera no nosso interior, vai jorrar para a vida eterna. E tudo o que provém dela produz vida, e vida com abundância. Jesus disse que o diabo é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, vida com abundância. Ele quer dar-nos essa vida. Vida com abundância, dar-nos a vida eterna. E também já aqui nesta vida, já que temos a vida eterna dentro de nós, vai fluir essa vida. E através do poder da sua palavra, coisas maravilhosas começam a suceder. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Claro que esta mulher ainda não está a perceber, ainda não está a entender de que a sua necessidade é outra. Ela neste momento ainda está no âmbito natural, ela está a pensar: dá-me sempre dessa água para que eu não venha mais aqui tirá-la, para que eu não tenha mais sede e nem venha mais aqui tirá-la. Ou seja, no entendimento dela naquele momento, o entendimento natural seria: se há um lugar onde tens essa água viva que vai matar a sede, nunca mais vou passar por este caminho vergonhoso. Já não tenho mais necessidade nem de ter temor de ser desprezada, de ser humilhada, e já nem preciso vir pela hora do calor, pelo contrário. Mas diz-me onde é que tens essa água. Dá-me dessa água. No princípio ela pergunta: onde tens essa água? Ela diz: dá-me dessa água para que nunca mais venha aqui tirá-la. Então Jesus mudou o seu discurso, a sua conversa, e foi direto ao lugar, à sua própria necessidade. Claro que eu imagino quando Jesus diz: quem beber desta água nunca mais terá sede, ela pensou: pronto, se ele me der dessa água, pelo menos já tenho um problema resolvido, não preciso mais passar aqui por este caminho de vergonha e de desprezo. Porém havia dentro dela uma sede, como eu disse, que Jesus sabia que ela precisava de ser saciada. Por vezes é como disse, procuramos coisas, procuramos tudo sem encontrar nada. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que, quando nós não temos a Cristo, as pessoas procuram preencher esse lugar sem encontrar absolutamente nada. Pelo contrário, ainda se vão afundando mais e cada vez mais. E esta mulher tinha grandes problemas, mas estava prestes a serem resolvidos, porque ali está aquele que pode resolver tudo e tem a solução para cada um de nós. Quero dizer-lhe, você que me acompanha através deste programa Sementes de Vida, quero dizer-lhe que Jesus tem sempre a solução para nós, porque Ele é o autor da vida, e através da sua palavra que gera vida no nosso interior. E claro que tudo o que Deus faz em nós tem sempre como consequência ou sequência, não sei se está bem dito, a vida eterna. Sempre nos dirige, sempre no curso da nossa vida que Deus quer é sempre a vida eterna. Porquê? Porque nós vamos viver com Ele para sempre. Esse é o desejo de Deus. E enquanto estamos aqui, Ele sempre prometeu estar connosco. Ele disse: nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. Então esta conversa, portanto, abriu o caminho para Jesus fazer outra pergunta, ou seja, o seu problema principal. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Veja, a mulher confessou. Jesus não disse que ela disse uma coisa errada. Ele diz: dissestes bem. Bom, ela confessou a verdade. Aquele não era seu marido. Mas não era tudo. Porque, disse Jesus, tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E se disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Veja, aquela mulher estava a ser confrontada com uma realidade da sua própria vida. Ela percebeu, pelo menos ela já entende, que não é natural o que está a acontecer. Ela está a perceber que é mesmo o próprio Deus que está ali a confrontá-la. Ela diz: vejo que és profeta.
Portanto, o que nós vemos no final desta história maravilhosa é que esta mulher ficou tão impressionada, ela pôde perceber a condição da sua vida e pôde também receber o seu perdão e a sua transformação. E nós vemos que aquela mulher faz uma pergunta a Jesus. Ela diz: onde é que devemos adorar? Os samaritanos dizem que é neste monte que devemos adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz algo tão maravilhoso. Ele diz: mulher, crê-me que a hora vem que nem em Jerusalém, que nem neste monte adorareis a Deus, adorareis o Pai. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que tenham tido um encontro com Jesus e que os seus pecados sejam apagados. Aquela mulher estava, no fundo, ela tinha sede de Deus e ela estava a ter a resposta maravilhosa, porque depois diz de Jesus: crê-me. Ela disse: eu sei que o Cristo, quando vier, nos ensinará tudo. Ele disse: crê-me, mulher, sou eu que estou diante de ti. Então Jesus se revelou a ela como o Cristo, como o Messias. Que maravilhoso! Aquela mulher deixou o cântaro e foi à cidade dizer: venha ouvir um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, não será ele o Cristo? Então nós podemos ver que Jesus entrou ali para redimir aquela mulher, para libertar aquela mulher. E não só ela não só ela teve aquele encontro maravilhoso que mudou a vida dela, como também outras pessoas, através do seu testemunho, puderam também dizer: já não é pelo que tu dizes, mas nós mesmos podemos perceber que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Assim também quero dizer-lhe que quando Jesus entrou na nossa vida, Ele mudou a nossa vida, Ele transformou a nossa vida e transforma a nossa vida. Quero dizer que não há nada na nossa vida que Jesus não possa fazer. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é o que mata a sede, Ele também é o que Ele também é o que nos sacia, Ele é que nos dá Ele é o alimento para a nossa vida. E então, quando Ele está na nossa vida, podemos ter a certeza de que Ele pode mudar qualquer circunstância. E também quero dizer-lhe que o amor de Deus é tão grande, não importa o que tenhamos feito, não importa o que tenha feito, o que importa é que vá a Ele e saiba que Ele está pronto para mudar a sua vida, está pronto para perdoar, está pronto para transformar. Não importa de onde veio, não importa o que fez, não importa não importa a sua cultura, não importa nada dessas coisas. Deus nos ama, Deus ama a cada um de nós, e Jesus Cristo, Ele é cheio de amor e de misericórdia. E quando Ele entra na nossa vida, Ele vai saciar todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe a sua vida e que esta palavra de que Jesus é a fonte a jorrar para a vida eterna, que a sua palavra gera vida em nós, que ao colocar a palavra de Deus também em seu coração, mais e mais, essa água possa fluir da sua vida. Que Deus abençoe e espero encontrá-lo no próximo programa, juntos mais uma vez, para partilharmos a palavra de Deus e que ela possa ser aquela que gera vida na sua vida. Deus abençoe.